pouco mais modesto. Diretor do CBPF. Bom dia a todos. Vocês são todos bem-vindos aqui à casa. Eu imagino que a maioria de vocês já conhece o CBPF, os institutos do MCTIC, mas é sempre bom falar uma palavrinha a mais. A gente está agora a uma semana da celebração de 70 anos do CBPF. Eu gosto sempre de enfatizar, chamar atenção para isso, pelo seguinte: o CBPF é um pouco mais moço, jovem do que eu. Eu ainda consigo dizer meu nome, consigo lembrar o nome, pelo menos, do Marcelo, da Marita. Então, não sou tão velho assim. Mas isso mostra, o CBPF é a primeira instituição no Brasil dedicada à pesquisa pura, onde as pessoas que estavam aqui faziam pesquisa em tempo integral. Naquela época, quando você trabalhava na universidade, você estava lá na universidade, mas você tinha um outro emprego. Você era engenheiro, fazia parte de alguma empresa, você era advogado, você fazia parte de alguma companhia. Não havia a prática da pesquisa dedicada em tempo integral. Então, isso chama atenção um pouquinho para o papel que tem os institutos, no CBPF, depois os desdobramentos todos que vêm do CBPF, que são o LNCC, o INPA da Matemática, o grupo que formou o CBPF. Se vocês vão ao sexto andar, tem uma placa. Quem gosta um pouco de livro de história, você lê os nomes, são quem é quem em 1949 no Brasil. Eu chamo a atenção disso um pouco porque, naquela época, havia o plano de você modernizar a estrutura do Brasil para adequar o pós-guerra, quando as pessoas entenderam perfeitamente bem que o domínio do conhecimento é uma coisa essencial para o progresso de um país. A gente, de certa maneira, vive um período semelhante hoje no Brasil. Quer dizer, nós passamos uma crise econômica bastante acentuada, que já está perdurando muito mais do que... Se botasse um físico no... Físicos são bons porque a gente sabe que entende tudo. Se botasse um físico no Ministério da Economia, a gente resolvia em 2 tempos isso, usando mecânica quântica ou alguma coisa desse tipo. Mas a gente está num estágio, e é sempre bom enfatizar isso, onde nós temos um capital humano no país suficiente para você dar um salto qualitativo. Salto qualitativo quer dizer, ou seja, adequar muito mais a infraestrutura de ciência e tecnologia do país às necessidades reais da economia. Pessoas, às vezes, não se dão muito conta, né, de que o Brasil, por incrível que pareça, tem um enorme crescimento econômico desse período, 1949, 1948, até a primeira crise séria que veio no governo militar, por volta de, 85, o fim do governo militar é 85. Mas os anos 80 teve a primeira crise econômica séria do governo militar. O Brasil é um dos países que mais cresceu naquele período. A relação é direta entre... Não é por causa do CBPF, a gente é pretencioso, mas não tanto assim. Mas se vocês prestarem atenção, e nunca é enfatizado isso, é o crescimento das universidades brasileiras, é quando há uma grande expansão das universidades brasileiras, quando você começa a preparar a gente para uma economia mais ativa. E, às vezes, parece que os políticos esquecem disso, né? A importância que você tem na universidade, dos institutos de pesquisa, para fazer essa infraestrutura econômica do país. Eu estou fazendo um pouco esse discurso um pouco para chamar a atenção do papel que tem institutos de pesquisa, porque nesse avanço que houve, cresceu os institutos, quer dizer, havia institutos de pesquisa muito anteriores, os institutos biológicos, por exemplo, deram origem, mais tarde, à Embrapa, que teve um papel fundamental no crescimento da eficiência, da produtividade da agricultura brasileira. Quando você olha institutos como o LNCC e CBPF, foi nessa sala daqui, primeira vez que se falou em web nesse país. Foi aqui nessa instituição, primeira vez que se teve conexão internacional por redes nesse país. Quer dizer, não é acidental, é o papel da gente, a responsabilidade da gente. Quando eu digo a gente, eu estou dizendo a rede de institutos. E estou chamando a atenção disso porque muitos de vocês que não estão ligados a institutos não se dão conta, às vezes, que, enquanto a universidade progrediu, cresceu, os institutos ficaram estagnados ao longo dos últimos 20 anos. Mesmo no período onde melhorou os salários, tudo isso dos institutos, nós ficamos muito estagnados.
E essa é uma tecla que a gente tem batido muito. Quando você olha outros países, quer dizer, Estados Unidos, China, a Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Coreia, países que têm muito maiores que o Brasil e países que têm, vamos dizer, economias equivalentes ao Brasil, você vai encontrar um balanço entre pesquisadores, tecnologistas, técnicos, nas universidades, nos institutos de pesquisa, a grosso modo, do mesmo tamanho. Às vezes você tem, em alguns lugares, sei lá, 2 pesquisadores tecnologistas na universidade para um instituto de pesquisa, às vezes em alguns lugares 3, mas esse número ele mais ou menos regula e depende muito da relação que existe entre institutos de pesquisa e universidade. No Brasil, esse número era em 2000, quando nós começamos a prestar atenção nesse número, o fator acho que era 5 ou 6, 5 pessoas na universidade para cada um instituto de pesquisa. Em 2010, eram 10 pesquisadores nas universidades para um instituto de pesquisa. A última estatística, vocês vão lá no site do Ministério de Ciência e Tecnologia, vocês vão encontrar, a relação era 23, você tem 23 pesquisadores na universidade para cada um instituto de pesquisa. Aí você começa a entender por que o governo vive falando, precisamos ter inovação, precisamos fazer inovação, e ela não acontece. E ela não acontece, não é só por essa razão, mas parte disso, isso é parte importante desse problema. Quer dizer, essa infraestrutura que nós, CBPF, a NCC, o CETEM, o INT, vários institutos que estão associados, a Fiocruz, a própria Embrapa, que tem um caráter um pouco diferente, mas somos parte importante da infraestrutura de ciência e tecnologia que tem o país. São centros de treinamento de pessoas que vêm, trabalham um período nessas instituições, depois vão para o mercado mais regular de produção regular. Né? Então, nós estamos hoje num período de uma crise bravíssima. As pessoas talvez não se deem conta disso. Os institutos de pesquisa, além do problema de sermos muito pequenos, somos também muito velhos. Por incrível que pareça, ciência e avanço tecnológico se faz com gente muito jovem. Né? Quer dizer, nós temos um programa, nós no CBPF temos um programa de pós-graduação que é quer dizer, talvez seja entre os melhores do Brasil, acho que digo isso sem falsa modéstia, mas a gente usa o programa de pós-graduação para colocar gente jovem na casa. Não é nosso papel treinar pessoas. O papel de treinar pessoas é o papel da universidade. Esse é o foco deles. O nosso foco é pesquisa, resolver problemas de infraestrutura, e para isso precisamos de gente jovem, então eles são treinados e tem um programa de pós-graduação que funciona bem. É importante, às vezes, entender essas diferenças. Claramente, às vezes, misturam essas coisas, mas é parte essa, vamos dizer, às vezes, a superposição de funções, ela é importante e é relevante. Quando eu digo, né, tem 23 pesquisadores na universidade para cada um nos institutos de pesquisa, eu não estou dizendo que tem um excesso de pesquisadores na universidade. Se não tem, o número de pesquisadores que você tem nas universidades brasileiras está aquém da necessidade de um país com economia, com o tamanho da economia do Brasil. O problema, então, adquire um caráter muito mais trágico. Né? O Ministério atual tem sido positivo, pelo menos a gente, dentro do contexto atual, a gente não pode reclamar de falta de apoio, no sentido de nosso orçamento é mantido, e num país com recessão, orçamento mantido já é um luxo extraordinário. Né? Quer dizer, a gente é capaz de, pelo menos, de manter as atividades que a gente está fazendo. Mas nós precisamos de muito mais gente, nós precisamos de fazer muito mais coisas para o país. Né? E vocês estão aqui num workshop sobre tecnologias de rede, quer dizer, e essa é esse tipo de tecnologia é fundamental para o avanço do país, e hoje mais do que nunca. Né? Nós tínhamos que ter aqui 10 vezes mais pessoas que estão atendendo aqui. Nós devemos ter uma infraestrutura, inclusive, de pesquisa em tecnologia de rede, muito mais ampla do que a gente tem no momento. Eu não estou dizendo isso como crítica de que vocês não estão fazendo o que tem que fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós tínhamos que ter muito mais apoio, porque isso é fundamental. Os países que não têm, principalmente o aparato humano,
Como é que a gente avança? Como é que a gente vai adiante com isso, né? Eu estou chamando a atenção um pouco disso porque nosso tema dos 70 anos é... não adianta eu diagnosticar que, quer dizer, o governo... não posso falar mal do governo, porque eu sou funcionário do governo, dependo diretamente, não, tem que ser moderado no... Mas o problema de governo no Brasil não é desse governo, é um problema de governos, quer dizer, a estrutura do país, ela tem bloqueado o avanço de ciência e tecnologia. E é importante todo mundo se dar conta disso, porque não vai, é só com a pressão que a gente tem da comunidade como um todo, todas as pessoas com quem a gente está conectado, é que vai permitir fazer pressão sobre os políticos, fazer pressão para que, quer dizer, amadureça, fazer sobre os empresários, né? Às vezes empresários às vezes não têm a sensibilidade de perceber que o trabalho que a gente faz é fundamental. E quando eu digo trabalho, quer dizer, a gente vive um conflito mesmo com o nosso ministro, que é uma pessoa que entende de ciência e tecnologia. Ele é testemunha de que a Terra não é plana. Ele viu isso, né? Ele diz que viu isso. Mas ele vive enfatizando o papel de que nós, eu estou dizendo, comunidades como essa, devemos nos preocupar com o problema de inovação. E eu sempre enfatizo o seguinte, não, instituições como a nossa, como o CBPF, o que a gente faz é rigorosamente inútil. Eu sei que muita gente fica incomodada quando eu digo isso, né? Quer dizer, quem se interessa em saber a estrutura de um buraco negro, quem se interessa em inventar programas de computador que, sei lá, quando eu era jovem, o grande avanço era inventar uma caixinha, você acionava, ela abria uma mão, a mão ia lá e desligava ela. Foi o começo de inteligência artificial. Foi com essas bobagens que a gente faz, essas inutilidades, é que gera todo o avanço que é importante para o progresso da ciência. Vocês estão falando em rede? A invenção da web, que, como eu mencionei, foi mencionada a primeira vez nessa sala daqui, há 30 anos atrás, alguma coisa tipo. Era uma ferramenta inútil, era uma ferramenta feita lá para os malucos dos físicos, né? Se organizarem, os brasileiros falarem com os russos, com os japoneses, coisas desse tipo. Ninguém tinha ideia, e quando inventaram essas inutilidades, ninguém tinha ideia do impacto que isso ia ter depois, mais adiante, na sociedade. E isso, quer dizer, os países avançados entendem que é fundamental você ter os malucos cientistas fazendo as coisas inúteis, porque faça o que você fizer, aquilo tem consequência e é imediato, quer dizer, a correlação é direta. A gente usava lá, começando a inventar usar cristais de vidro para medir, sei lá, raios gama e interações de partículas. Hoje em dia, qual é o grande mercado disso? Tomografia, todos vocês. Bom, espero que não tenham tido que entrar numa máquina de tomografia, quando você tem que entrar numa máquina de tomografia, porque você teve alguma encrenca, né? Então é preferível não usar. Mas o fato da gente ter isso é fundamental. Quando você pega instituições como o CERN, que faz pesquisa inútil, o que eles fazem lá é fundamental para todas as ferramentas de diagnóstico médico. Quando você pensa em muito dos programas que se usa, a própria invenção de rede, ela sempre esteve associada a esse tipo de coisa, né? Eu estou voltando ao ponto, estou fazendo só esse proselitismo um pouco para chamar a atenção de vocês e se tornarem também vamos dizer, vocalizar sempre a necessidade de expansão da rede de institutos no Brasil. E o papel nosso, inclusive de prover espaço, de convidar as pessoas, muitos de vocês estão ligados a outras instituições, é exatamente isso. Nós somos infraestrutura de ciência e tecnologia do país. E é bom que sejamos isso, e é nossa responsabilidade, não estamos fazendo nada além do que são responsabilidades da gente, né? Então, eu acho que bom, eu fico feliz que esteja essa organização. Eu, às vezes, quando reclamo com a Marcela, com o Marcelo e com a Marito, ou com o Marito e com a Marcela, não, ao contrário, né? É um pouco isso, a gente tem que avançar em pesquisa em rede muito mais do que a gente tem no Brasil no momento. Quer dizer, é uma coisa essencial para o futuro desse país. Quer dizer, eu espero que vocês tenham esse workshop seja divertido. A coisa mais importante quando a gente está aprendendo e aprendendo coisas importantes é exatamente a diversão disso. E só enfatizar que é muito importante o trabalho que
vocês estão fazendo, esse workshop. Para nós é um orgulho poder sediar essa reunião aqui. Então, um bom dia de trabalho, bom dia de trabalho, né, para vocês. Obrigado pela atenção. Obrigada, professor. Agora a gente vai convidar a Bia, da RNP, para falar um pouquinho da origem desse evento. E dar as boas-vindas a vocês também. Obrigada, Marita. Eu não vou falar com a destreza dele nesse microfone, mas tudo bem. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos que vieram. Melhorou muito. Que vieram participar do evento. Agradeço ao professor Ronald por estar abrigando o POP e principalmente por ter feito a abertura, ter dado importância a esse evento e pegando uma carona aqui no discurso dele. Houve uma grande importância da pesquisa no país para o desenvolvimento, como eu acho que hoje em dia a importância também da pesquisa, da educação e no sentido da RNP, da interiorização, ela tem que ajudar também ao desenvolvimento do Brasil. Isso é um dos objetivos desse workshop, o objetivo da integração, de vocês se conhecerem, de tratarem os problemas, levantarem as demandas, sobretudo. Concordo, não tem nem como não concordar com o momento atual do país, mas a gente tem que ter esses levantamentos, a gente tem que ter esses mapeamentos, saber onde a gente quer chegar para poder pedir bem, senão a gente pede mal e aí não recebe nada, né? Então, o sonho ele leva, pelo menos, a pavimentar esse caminho para onde a gente quer seguir. O WTR ele vem do antigo SCI, que alguém hoje até já me perguntou, então os mais antigos no relacionamento com a RNP conhecem. Era um seminário de capacitação interna, ele era voltado apenas para os POPs. Depois nós mantivemos o I, passamos para a inovação, para abranger todas as instituições cliente. Quem participou lembra que existiam ali cursos, no máximo para 200 pessoas, quando a gente já tinha, naquele momento, mais de 1.000 instituições usuárias. E, então, nós passamos o I para integração. A ideia é que, em vez de ampliar o evento SCI uma vez por ano, a gente faça eventos regionais, e assim vem sendo feito nos últimos 3-4 anos, se eu não estou enganada. Esse evento sempre composto de uma parte de capacitação local, essa plenária, onde são apresentadas novidades, onde são apresentados estudos de casos da própria região, levantadas as demandas, como eu falei. E a ideia era ter um evento anual para que vocês discutissem o tema do próximo ano. Mas aí acabou o dinheiro e nós ficamos no regional. Mas eles têm sido bastante úteis, bastante importantes. Existem POPs que já fizeram 10 WTRs, a Bahia é um deles, por exemplo, eu vi o Ítalo em algum lugar. Então, tem toda uma experiência nisso, espero que esse aqui seja o primeiro de muitos. Mais uma vez, agradeço aí a presença de todos e tenho certeza que será um ótimo evento. Obrigado, professor Ronaldo, obrigado, Marita, obrigado, Marcelo. Nós vamos dar início agora às palestras e... Desculpa, deixa eu ligar aqui. Nós vamos dar início agora às palestras e vamos tentar implementar aqui um sistema diferente de perguntas e respostas. Se ele não der certo, a gente vai voltar para o microfone. Mas ele já foi empregado no fórum da RNP em Brasília. É o slide a Valeriana vai falar um pouquinho dele, só, para como a gente interage com ele. Bom dia a todos, bem-vindo ao evento. Essa aplicação ela é gratuita, vocês podem acessar pelo celular e a cada apresentação vai exibir um slide com o código para as perguntas. Tá? Nesse primeiro evento, nessa primeira apresentação, será a WTR001. E é só acessar lá o site do Slido, que está ali. Qualquer problema pode me procurar aqui para acessar e fazer as perguntas, que eu vou passar diretamente para o palestrante. Alguma dúvida?
A dúvida está lá. Esqueci de apresentar, a Valeriana é um membro da equipe do Rio Science Data Center. Agora vamos à nossa primeira palestra, e eu gostaria de que vocês entrassem no Rio Science Data Center, por favor. Bota o vídeo. Pessoal, eu sou o Marcelo, para quem não me conhece, eu sou coordenador de uma das áreas do CBPF, que é Desenvolvimento Tecnológico, onde o Rio Science Data Center está inserido dentro da instituição. A Marita é responsável pelo Rio Science Data Center. Então, a gente vai agora fazer uma apresentação para vocês, ao longo da história dessa transição do POP RJ para o CBPF, o que aconteceu para ter um posicionamento histórico e onde a gente está nesse momento. Então, eu e a Marita vamos fazer essa palestra em conjunto. Hora eu vou falar, a hora ela vai falar, porque a gente trabalhou muito junto de todas as modificações que foram feitas no POP e no que a gente está chamando de Rio Science Data Center. Então, só para tentar dar um contexto histórico, vou ficar por aqui que eu vou mudar. Como disse o Schella, o diretor, o Ronald Schella, o CBPF, vocês todos sabem, né, isso é graças até à necessidade dos físicos ao longo da história de se comunicar. O CBPF é uma instituição muito inserida internacionalmente. Então, ele desenvolveu em torno dele essa infraestrutura de comunicação. Óbvio que não foi sozinho, o Laboratório Nacional de Computação Científica teve um papel relevante, a RNP, mas, enfim, aqui vocês estão vendo toda a infraestrutura de telecomunicação, e quando a gente fala de computação de alto desempenho, não é só o computador que processa mais rápido, não, gente. É comunicação também mais rápido. É muito comum, às vezes, a gente fala assim, não, mas hoje a rede já trafega a 10 GB, a 100 GB. Isso ainda, para projetos científicos, ainda não é muita coisa. É muito comum, às vezes, a gente ter que levar de um lado para o outro os HDs. O pesquisador viaja levando HD, porque é mais fácil trazer o HD do que transferir pela rede. Então, assim, os desafios, do ponto de vista científico, ainda continuam sendo muito grandes. O CBPF é esse ponto aqui, ó, representado aqui, e todos isso aqui são fibras óticas que estão desenhadas aqui esquematicamente, mas estão desenhadas sob a forma de anel aqui são mais de 95 instituições acadêmicas, 28 da prefeitura, parceria com o metrô, Supervia, ou seja, ao final, isso aí é uma parceria entre a FAPERJ, né, o governo do Estado, o governo federal, por meio de nós, instituições federais, a ANP, CBPF, para que dê a internet acadêmica do Estado. Enfim, isso é só para vocês verem a importância. E quem é que está ligado aqui? Museu do Amanhã, né, é um exemplo. Todo reservatório, quando chove no Rio de Janeiro, o monitoramento, se não fosse a rede, não chegava até as instituições que monitoram, porque o reservatório da Praça da Bandeira, Litoral e Vanhagem, passa por aqui. Então, o Instituto do Cérebro, Instituto Nacional, o INCA, a Rede SARA, Parque Tecnológico do FRJ, Academia Brasileira de Ciências, Universidade da Força Aérea, você vê quem é que está passando por essa estrutura de rede, que não é só para atender a sociedade, como a gente fala. Além disso tudo, a gente tem 2 conexões hoje para sair para a internet. Ao final, a internet acaba vindo para o CBPF, todo o tráfego de internet sai 6 gigabits no pico através do PTT e sai aproximadamente 4 gigabits através do enlace com a RNP, ou seja, 10 gigabits de tráfego que escoa nessa rede, passa aqui nessa sala, onde é o Rio Science Data Center.
Você vê a importância que tem essa infraestrutura de telecomunicações. Sabendo que aqui ao lado nós também temos a sala da rede metropolitana, que é a Rede Rio, que é conectada diretamente com o Rio Sais Data Center. Ou seja, essas conexões, além de estarem aqui do lado, também tem uma redundância lá. Bom, por que isso tudo? A gente fala, acabei de falar para vocês, que a gente precisa de tecnologia para atender a ciência. Aqui tem uns exemplos que a gente usa Science DMZ, que é um projeto para ter uma rede de instituições onde compartilha dados sem precisar passar por firewall, porque isso atrapalha a velocidade de tráfego. A gente tem, no caso do CBPF, isso é mais evidente, que a gente trabalha com isso diariamente, o grupo de física de altas energias, que trabalha com um grid mundial, que todo o pacote que trafega nesse grid tem prioridade de ponto a ponto, para que o tráfego dele seja priorizado nas redes. A parte de cosmologia, toda a observação, eu estou mostrando isso porque olha a relevância que é isso, para que se faz isso ao final? Para fazer pesquisa avançada, como o Scheller disse, brincando, parece que a gente está pesquisando nada, mas, na verdade, tudo que se pesquisa vira tecnologia no futuro. A descoberta acadêmica, no final, descoberta científica, se traduz como tecnologia e, no final, se traduz como benefício para a sociedade. Os países que conseguem entender a ciência são aqueles que vão produzir as tecnologias e aqueles que vão, depois de desenvolver a tecnologia, entregar para os outros países. E esses projetos que a gente participa em nanociência, o BSDC, que é uma infraestrutura para armazenamento de dados e softwares de astrofísica, tudo isso vai ser colocado aqui no Rio Science Data Center. Então, essa relevância que a gente está dando mostra por que tem que ter um centro de processamento de dados de tão importante numa instituição, nas nossas instituições. E ele é sediado aqui no Rio de Janeiro, no CBPF. Mas, em 19 de dezembro de 2017, houve um problema nesse centro. Na época, essa matéria foi publicada no jornal O Globo, daqui datado 19 de dezembro, que um superaquecimento aqui levou a que a gente ficasse fora do ar durante um certo tempo, causando problemas seríssimos, impacto em várias instituições do Estado por conta disso que eu falei. Centro de processamento de computação de alto desempenho e ponto de conexão de tráfego de várias instituições estaduais. Eu vou ficar daqui, que aí fica mais fácil falar. Essa indisponibilidade, que foi mais de 28 horas, parou as instituições, teve um impacto muito grande. O roteador principal do núcleo da rede, que era um roteador da RNP, apresentou um comportamento anormal, porque ele chegou a temperatura muito alta, e o banco de baterias do no-break foi comprometido. A raiz desse superaquecimento, a gente pode falar que é a falta de continuidade, de repasse do governo para que fizesse licitações periódicas, e os equipamentos foram sofrendo porque não haviam contratos de manutenção continuada. Mas, enfim, a gente sabia também que tinham outros problemas, porque o fato do CBPF ser a instituição sede e o LNCC está em Petrópolis hoje, o LNCC nasceu aqui nesse prédio, era o departamento de computação do CBPF, também fez com que isso tivesse umas implicações, porque a infraestrutura, quem domina é o CBPF, e a infraestrutura estava com o LNCC naquele momento. Então, houve uma repactuação, tendo que fazer outros objetivos de mudança na estrutura do POP, onde a gente teve que mudar como o POP é organizado para melhorar o serviço de gerenciamento de rede integrado, atender os clientes da RNP, que são servidos pelo POP, rever os papéis de cada instituição no novo data center e atender as demandas das instituições de pesquisas com relação ao armazenamento de dados, você vê, para os projetos científicos, aos processamento de dados e a comunicação de alto desempenho. Então, isso tudo foi o que norteou o objetivo de mudança desse cenário que vocês vão ver, que aconteceu a partir do dia 19 de dezembro de 2017 e hoje está fazendo aí 1 ano e meio praticamente, um pouco mais de 1 ano e meio. O que levou, então, a atuação nossa? Nós fizemos reuniões para tratar da gestão da infraestrutura do centro de dados, quem ia ser o responsável pela infraestrutura, operação, manutenção e dimensionamento. Era óbvio que isso passava pelo CBPF, por estar aqui dentro, nós tivemos que mudar isso. Toda a gestão de infraestrutura de TIC e seus serviços, a gestão dos parceiros, dos colocations, a gestão administrativa, a questão de patrimônio financeiro, dos pagamentos, a documentação,
e um eixo novo que a gente colocou aqui, que foi uma atuação na área de pesquisa, onde fosse possível atuar aqui dentro dessa infraestrutura, também fazendo pesquisa avançada. Como o Sheila acabou de falar aqui, a necessidade de ter gente tratando questões avançadas de pesquisa que está sendo feito, principalmente em instituições de ciência, é fundamental. O CBPF tem muitas conexões com essas instituições e traz essas demandas. A gente já tem o hábito de fazer isso na Rede Rio, para que sejam testadas na rede acadêmica. E isso a gente agora vai passar a fazer integrado junto com o POP. Como é que ficou, então, essa estrutura atual? Existe uma coordenação geral, que é o coordenador administrativo, ligado dentro ao CBPF pela coordenação do desenvolvimento tecnológico, onde tem 3 áreas de atuação. Uma área que é a divisão de infraestrutura e operações, onde está ali dentro o POP, o PIX, toda a infraestrutura e a parte do plantão. Uma parte que é a parte de pesquisa, que é o CBPF, que está atuando mais nessa parte, mas a gente até está querendo estabelecer parceria de pesquisas avançadas com relação a essas novas tecnologias, principalmente demandadas pelos projetos científicos, e a parte da administração, que é em conjunto com a Fundação de Apoio. A partir, então, de 1º de janeiro deste ano, essa carta que foi encaminhada pelo diretor do CBPF, o Ronald Sheila, para o Nelson Simões, diretor da RNP, indicou a Marita como nova gestora e coordenadora administrativa do POP-RJ. Então, aí agora a gente vai dividir um pouco isso, Marita, porque a palestra agora envolve um pouco o que você vai falar também. Você já está com o microfone. Nós vamos falar junto. Então, assim, a gente preparou esses slides dizendo assim, hoje a gente está buscando seguir as novas regras das normas, né? Na verdade, é óbvio que isso tentava ser feito antes, mas eu acho que por alguma questão que a gente, de questão de gestão, não estava sendo feito, mas hoje, pelo fato do CBPF estar presente diariamente, a gente tem cobrado muito que essas normas sejam cumpridas, tanto de circuitos elétricos, climatização, cabeamento, combate a incêndio, segurança do site, que vocês vão ver aqui que a gente vai mostrar. A gente até ter um foco principal nesse workshop, falando um pouco de data center, tanto que nós estamos trazendo especialistas aqui, que vai falar mais tarde, o Alisson Jorge, da RNP, o que, na verdade, fez toda essa reestruturação no nosso data center, é o responsável pelo retrofit, né, da estrutura. Ele vai falar um pouco mais depois sobre... Não, está falando no microfone. Estão escutando aí atrás ou não? Estão escutando? Está escutando. Então, esse layout foi feito em parceria, mas principalmente pela RNP, o Alisson comandou esse daí. Toda a parte de instalações elétricas e geradores nós fizemos revisões, parte nova, vamos mostrar. O cabeamento estruturado, estamos nessa fase agora, lá dentro. Temos uma grande infraestrutura para HPC, quer dizer, computação de alto desempenho, aí dentro, que vai ter um bloco dentro desse workshop, que nós vamos falar de alguns projetos que estão aí dentro, como o Marcelo já falou, o BSDC, por exemplo. E fizemos um novo controle de acesso, vigilância com câmeras e monitoramento constante dentro dessa nova estrutura. E a parte muito sensível, que ainda não modernizamos, mas já temos um projeto feito para refrigeração e a climatização aí dentro. Por favor. Esse é o novo layout do... É só para vocês saberem, esse é o data center, exatamente isso que está aqui, a porta que fica ao outro lado dessa daqui, saindo da porta do auditório. A primeira sala aqui foi configurada agora para ser uma infra de telecom, é só uma sala de telecom. As operadoras não entram mais dentro do data center, que fica aqui à direita agora. Toda a estrutura 5 fileiras, 49 racks, todos padronizados. E no interior ali, no meio, fica o nosso núcleo de operação, NOC. A parte de telecom, vocês vão ver, tem uma outra sala externa agora, que nós estamos separando todas as operadoras, as fibras vão entrar, se conectar lá numa sala externa. Fizemos também uma porta
que serve como entrada de material e de emergência, que só havia no início uma porta de entrada e a mesma de saída, e como por segurança a gente precisava de mais uma outra. E muitas vezes aconteceu da gente tentar entrar com equipamento aqui, está tendo evento nesse auditório, e ter problemas porque não podia transportar, então essa porta serve, além de porta de emergência, como porta de entrada de equipamento. Essa nova configuração, ainda sem o painel de vidro ali. Essa foto de 8 de agosto, né? De foto de agosto. Todas estão com a data, né? E lá em cima tem uma sala de engenharia da equipe mesmo, do POP, do Data Center. Fica lá em cima, a gente reformou. Está nessa disposição agora. Temos um monitoramento lá em cima também, enquanto o nosso NOC também não fica pronto. Mas, independente dele, também vamos continuar com aquele monitoramento lá, mostrando infraestrutura, sistemas, com alertas. Essa é a nossa infraestrutura elétrica nova, que já está quase toda finalizada, né? Então, aqui... pode falar. Que é a instalação dos circuitos que alimentam toda a telecom e a parte de computação. Está aqui, ó. Aqui alimenta a telecom aqui, a computação. A instalação dos quadros QDA e QDB, cada um 400 amperes, isso tudo modificado. Isso tudo é novo, né? Isso tudo é novo. A instalação de 2 disjuntores de 400 amperes, no atual quadro do QDG, que fica dentro da sala aqui. A instalação de infraestrutura para 2 no-breaks de 125 kVA em sistema redundante e quadro de painel elétrico para paralelismo dos no-breaks. E é importante agora que na antiga estrutura, a gente vai mostrar em fotos, dados e energia eram mesmo no piso. Então, nós estamos separados. Agora, toda a parte elétrica é por baixo e dados é por cima. É uma nova infraestrutura. Aí são os no-breaks novos, UPS, melhor falando, que chegaram. Um pouco aí da nossa movimentação lá dentro, tirando, porque o mais importante disso tudo é que essas obras estão sendo todas feitas com ele vivo. Eu acho que vocês podem até dizer que não notaram quedas, e nós já fizemos 1000 peripécias lá dentro. Vocês vão ver em fotos o que já aconteceu lá dentro, como nossa equipe toda já tem trabalhado. Inclusive, eu trouxe aqui algumas coisas, porque eu achei até que eu ia usar hoje. Mas a gente tem usado vários EPIs quase todo dia nessas obras, luvas, capacetes, óculos. Aí tem um panorama um pouquinho do como era antes, né? E agora como ficou. A gente vai ver um pouco mais detalhe à frente. O cabeamento, você vê aqui, é todo misturado. O anterior, né? E agora como ele está limpo, só passando elétrica. Na parte nova, ainda tem muita coisa a fazer lá dentro. Isso aqui é a parte antiga, isso aqui é a parte nova já sendo executada. Com o piso novo. Isso aqui é a foto de abril, né? Essa foto aí. Tem coisa mais moderna ainda para frente. Tá. Então... Essa aqui é a infraestrutura da segunda fileira feita. Nós tivemos que mexer todo no contrapiso e no piso, né? Isso vocês vão ver mais adiante. Nós temos essa infraestrutura elétrica dentro já do CBPF, isso não é novo, só temos um olhar diferente por ele, uma manutenção constante. São os sistemas geradores do CBPF, um totalmente dedicado ao data center, de 330 kVA, outro dedicado à rede Rio, e ao grid, e o outro aos laboratórios de pesquisas do CBPF. Todos eles têm manutenção mensal contratada. Isso é uma manutenção que foi feita nos tanques, limpeza dos tanques, limpeza do circuito que alimenta os tanques, né? Nós fizemos limpeza tanto no tanque do gerador quanto no tanque que abastece de diesel os 3 geradores. Reserva. Né? Aí essa daí é a nossa infraestrutura de rede, que, quer dizer, não está lá, mas eu acho que o Alisson vai nos dar boas notícias na palestra dele, que já está contratado, já está em sistema de contratação. Vamos lá. Você fala melhor depois. Então, nós atualmente não estamos com isso. Vamos agora, eu acho que esse mês ainda, começar essa obra para botar os leitos e trazer as fibras da sala de telecom para a sala de... A sala de telecom é vista aqui no fundo, tá vendo?
em agosto de 2019. Ali nós estamos com o PTT, o X.br, ainda na sala do NOC, que vocês vão ver depois, Tá na porque parte antiga. nós prometemos a eles, e também por causa da importância dele no Rio de Janeiro, que eles só fariam moving. Eu vou dar um exemplo. O CBPF já fez 4 movings. Os nossos equipamentos todos de computação de alto desempenho de rede e demais sistemas já foram movidos 4 vezes. para trás, para frente, para trás. E agora, nessa última, na quarta, a gente já está na fila definitiva, né, de REX definitiva. Aí um pouco do sistema Multify, quer falar um pouquinho? Não, é só que isso que foi eu imagino que é isso que o Alisson vai falar, se foi esse mesmo que foi contratado, mas então a gente está aguardando sistema isso de agora, leitos, toda uma né, organização detalhes. para fazer a instalação do sistema de cabeamento. Uma outra coisa também que foi muito importante é que aqui você está vendo que a entrada da energia elétrica do CBPF, esse poste aqui, ó, e aqui embaixo a entrada de todas as conectividades de fibras que o CBPF tem. Então, todo mundo entrava no mesmo poste que entrava a energia elétrica de alta tensão. Isso aqui são 13,8 kV entrando junto com as fibras ópticas. Isso aqui foi constatado que não é a forma correta de se fazer, e isso foi totalmente reprojetado e migrado para uma nova estrutura. Então, aqui você está tendo uma vista de cima, aqui é o prédio do CBPF, esse é o prédio onde nós estamos, e essa aqui é a rua Xavier Sigô, esquina com a rua Lauro Miller, e aqui no ponto foi colocado um novo poste para a entrada de toda a parte de telecom. E foi todo feito, aí o que a Marita falou aqui, que é a sala de telecom externa, onde foi totalmente refeita, aqui você tem uma foto dela em construção, aqui toda a parte de cabeamento, feito pela Ômega, o projeto de cabeamento, onde toda a parte de fibra é separada da parte de elétrica, levando até a sala de máquinas e a sala de telecom, né? E dentro também é previsto os racks que vão receber as fibras da conectividade das operadoras. E isso vai evitar, aqui tem uma foto aí da sala já praticamente finalizada, mas isso vai evitar uma coisa que acontecia muito antes, é de o pessoal de fora, quando entrar dentro do data center, ele não precisa mais fazer nenhum tipo de... Lá dentro é só jampeamento. Toda a parte, sobra, nem não nada deixa de sobra fibra, dentro do data center, nada disso. Tudo foi Isso. feito, já está pronto. Agora, a gente vai começar a entrar em contato com as operadoras para migrar todos os circuitos, separando definitivamente a entrada da elétrica diferente da entrada de dados. Isso a gente já começou a entrar em contato com algumas, né, mas isso é difícil, isso envolve um monte de cronograma, entendeu, de Depois ação. o Luiz Eduardo, o coordenador, Vou falar um pouco sobre isso. vai falar um pouquinho sobre essa estrutura. Aqui a chegada dos racks, né, que foram comprados 30 racks para os servidores, todos eles foram padronizados da Multiway. Todos, tanto da sala de telecom quanto da estavam sendo sala do data estocados center, aqui. são todos multi-way, padronizados. A única diferença é que da sala de telecom não há necessidade de eles serem tão compridos, eles são de 80, e na sala de data center eles são de 1 metro. 40, isso. Mas tem os MDAs na sala de telecom e os HDAs em cada fileira. Esse aqui é a infraestrutura de refrigeração, são 6 condensadores e 3 evaporadoras de 20 TR. Esse aqui foi, como eu disse antes, foi o problema raiz que aconteceu no ar-condicionado. E por que a gente não mudou o ar-condicionado primeiro? Porque não fazia o menor sentido. Tinha que reformar primeiro a infraestrutura para ver que ar-condicionado ia colocar ali. Não fazia o menor sentido mudar esses ar-condicionados. E o que nós fizemos foi, modificamos completamente a forma de manutenção disso, substituímos praticamente todas as peças e compressores. E uma coisa também que a gente não tinha, era muito difícil fazer, essa foto é antiga, você vê que a gente não tinha como verificar se o serviço foi feito. Aconteceu muitas vezes do serviço ter dito que foi feito, ninguém podia ir lá ver se foi feito, e nós mudamos isso. E verificamos que muitas vezes o cara mentira. dizia que era feito e não era feito, Falou e que nós tinha feito e não tinha. trocamos a plataforma, mudamos a escada de acesso. A partir do momento que a empresa que presta serviço diz que fez o serviço, nós vamos lá e verificamos se eles realmente fizeram. E isso evitou todos os problemas que a gente não tem mais essa questão, mesmo que uma pessoa... Já passou vários problemas do ar-condicionado, nós detectamos, porque hoje nós temos sistema de monitoramento. Foi uma das primeiras ações que nós fizemos, foi colocar sensores para monitorar a temperatura e avisar nos nossos celulares. E hoje a gente já pegou alguns problemas pontuais, fomos lá e corrigimos pontualmente
e fomos ver por que aquilo aconteceu. A empresa saiu daqui, no dia seguinte o problema aconteceu, você vai ver por quê, porque ele não trocou adequadamente. E nosso pessoal sobe ali com os EPIs, tá? Todo mundo aqui usa os EPIs, tá tudo nas normas. Outra coisa que a gente viu também era que a gente chamou um pessoal da Hitachi aqui, né, que veio aqui, disse que o ar-condicionado estava em boa condição, poderia ser reaproveitado, e sugeriu que a gente fizesse a manutenção, como foi feito. Ele vinha aqui, fazia a correção com a gente posteriormente, e tinha ar-condicionados que o CBPF colocou embaixo aqui também, que tirava a eficiência desse ar-condicionado. Isso foi totalmente retirado, os ar-condicionados ficavam abaixo desse, porque ele jogava ar quente para o ar-condicionado do pó, perto dos compressores. Nós tiramos o ar-condicionado que ficava embaixo, trocamos de posição para que ele não afetasse o desempenho do ar-condicionado do data center. Mas uma coisa que a gente pode falar é que a gente repara que todas essas empresas de manutenção não têm a capacitação isso é uma ideal coisa, para fazer a manutenção. isso. Eles ainda parece que estão aprendendo. Isso é uma coisa impressionante também. Bom, hoje também a gente tem toda essa tabela de verificação dos itens, né, que a gente tem um pessoal interno que verifica isso semanalmente, mensalmente, trimestralmente, até anualmente. Isso é acompanhado, a empresa presta serviço, mas nós verificamos se eles estão realmente Eles cumprindo não fazem isso. mais nenhuma manutenção sem supervisão nossa, sempre com acompanhamento nosso de alguém de infra. E nós também estamos trabalhando em toda a automação para que a gente possa fazer o acesso. Hoje tem um certo, não temos monitoramento, mas a gente não tem controle sobre o ar-condicionado, entendeu? Então, isso existe aqui, a gente está com a ideia de fazer uma automação para que a gente possa atuar nele remotamente, se for preciso. Hoje, quem faz isso é o operador fica aqui, fica acompanhando, mas nós recebemos, seja de madrugada, a qualquer momento, a gente recebe as informações e atua imediatamente. A gente usa muito o Telegram, o sistema, para fazer alertas e para nos comunicarmos. O objetivo é monitoramento total, né? Total. A gente também colocou câmeras de vigilância, porque havia pessoas que fazem manutenção de madrugada. Hoje é filmado, a gente grava, e se houver um problema de deixar alguma coisa fora da conformidade, a gente vai lá e sabe essa pessoa que fez. Atualmente nós temos 7 câmeras lá dentro e pretendemos expandir. E fica na vigilância da instituição. O vigilante sabe que está tendo, não é só do POP, é da instituição. Sistema de vigilância da instituição. A gente tem sempre alguém presente dentro do CBPF. Até nos finais de semana nós temos os plantonistas e à noite também. Outra coisa que foi feita também é esse sistema de controle e vigilância, que é um sistema de reconhecimento facial, ou seja, agora você só pode entrar ali cadastrado. Dupla autenticação, tá? Aí a gente aumentou a segurança, a gente tem dupla autenticação para entrar dentro do... E também no futuro, a parte de computação será ainda confinada e para ter acesso também terá sido um outro nível de acesso. Reconhecimento de imagem e digital. Isso aqui já está funcionando ali. Bom, os desafios do futuro, então, é refazer toda a infraestrutura de refrigeração, automatizar o máximo sistemas. A gente está indo na direção de automatizar cada tomada do data center. O cara liga ali na régua, a gente sabe quanto aquela régua está puxando de corrente. Monitoramento integrado das redes com os alertas. Redundância dos geradores. Hoje, apesar da gente ter 3 geradores, os geradores não são redundantes. Então, assim, a gente teve um problema no ano passado, em fevereiro, março, no final de fevereiro, começo de março, de umas chuvas muito fortes que aconteceram no Rio de Janeiro, onde ficamos aí 50 horas sem energia elétrica no CBPF. Vocês não perceberam que a gente ficou 50 horas, mas os geradores ficaram funcionando durante 50 horas. E isso não foi um problema nosso, foi um problema da Light, mas até a Light vir solucionar, a gente entrou numa briga com a Light, teve que ir no ministro das Minas e Energias, para você ter ideia. Só quando o ministro entrou no circuito que a Light resolveu vir aqui, porque a Light veio e disse que o problema era nosso, a gente dizia que não era, enfim, no final, e os geradores não devem trabalhar tanto tempo seguido, eles podem trabalhar durante muito tempo, mas 40 horas não está na recomendação deles. Bom, toda a questão de estruturar a gestão ainda, a gente está trabalhando junto com a Fundação, e trazer os parceiros que vão utilizar ao máximo essa infraestrutura que a gente está construindo. A gente sabe que o CBPF tem muita demanda disso, o CBPF já tem uma participação no grid do CERN, tem outros projetos que já falaram conosco que querem entrar, mas também a gente sabe que as instituições querem usar uma infraestrutura para disponibilizar os seus equipamentos com confiabilidade. E também para promover inovação, que é isso que o Scheller falou aqui. O papel das nossas instituições não é fazer inovação diretamente, mas induzir a inovação de alguma forma.
Bom, agora a gente fez aqui só uma questão de foto, só para contextualizar um pouco historicamente, porque às vezes você vê a foto assim, mas você não tem muita noção de tudo isso que foi feito ao longo desses 2 anos, 1 ano e meio praticamente. Né? Não fiquem cansados, não. Mas Ou seja, a reunião não faltou, né, Alisson? Acho que o Jorge e o Alisson tiveram aqui várias vezes, remotamente. Essas daí são algumas, né? Porque foram várias, não só com o pessoal da RNP, mas entre o grupo Data Center, do POP. E a gente parou também para comemorar só os aniversários da equipe, mas era só 10 minutos no máximo, e o resto a gente voltava para trabalhar. Pois é. Aqui a sala de telecom antes, pra vocês terem uma ideia, essa sala foi totalmente feita, tinha uma escada nela, hoje não tem mais, vocês vão ver ela ali. tinha pouco espaço. E a gente Tinha um duto de ar refrigerado, o duto de ar refrigerado desse auditório aqui, ela fica bem atrás dessa parede aqui. Passava aqui dentro, metade dele, metade aqui na sala de telecom. A gente não queria mais que ele passasse, foi removido dali, isso deu muito trabalho para remover. Está vendo aqui a remoção de parte do duto. Aqui é dentro do auditório. Aqui é dentro do auditório, essa parede ali. E aqui do lado de fora, onde ele foi passado. Ele hoje se encontra aqui atrás, do lado de fora. Então, isso também deu muito trabalho para encaixar. Não é bonito, mas a gente já se acostumou com ele do lado de fora. Foi a melhor solução. Não, ele ficou bem feito ali. Isso também foi um trabalho muito grande. Aqui a sala em processo de construção, sala limpa, aí foi feito já para a iluminação, aí foi, os ar-condicionados que foram colocados. Aqui o piso todo novo, o piso já, né? a elétrica. A elétrica já entrando ali. Aqui já os racks prontos para receber os equipamentos da... eles já estão com quase todos os racks, inclusive com racks dos 100 GB, né? Da conexão daqui, que o POP vai fazer, de 100 GB, só está ali esperando com todo o equipamento. Uma coisa muito importante de falar nessa parte telecom é que no dia 19 de dezembro de 2017, aquele era o único ponto que tinha de conectividade com a internet. Então, se o POP caísse, não tinha mais acesso à lá internet. Lá dentro tem 4 links de conexão. E hoje, então, graças nós pedimos à RNP que passasse da sala da rede. Nós fizemos um acordo com a RNP, foi um trabalho paralelo, em conjunto com a equipe de redes da Rede Rio e da RNP, para ter um ponto redundante dentro da sala da Rede Rio, ou seja, se aqui a gente tiver que fazer manutenção agora nesses circuitos, é possível rotear todo o tráfego pela sala da Rede Rio e vice-versa. Então, assim, hoje existe, e as salas já eram conectadas, porque faltava apenas conversar, sentar e refazer. Não foi muito difícil fazer isso, mas deu muitas reuniões de alinhamento das equipes. Aqui a sala é pronta. Você vê que ela foi feita em vidro para que quem estiver trabalhando lá dentro não possa, sabe? Isso aí é o ponto de dificuldade, porque muita gente de fora vai acessar essa sala. Então, a gente quis dar o máximo de visibilidade para ela, que o operador que vai ficar na sala de cá pudesse ver o que está acontecendo lá dentro. Aqui a sala de telecom externa, no momento, as caixas são identificadas, aqui a parte interna, lembrando que essa sala não tem equipamento ativo, então não precisa de refrigeração. Isso é apenas bastidores de conectividade. Aqui a caixa de chegada aqui no data center, né? Foram e ela feitas sendo novas construída, caixas com tampas personalizadas, identificadas. Totalmente identificado, caminho separado. Aqui toda a troca do piso, aqui tem os pisos anteriores, que era feito em madeira. A gente, correndo o risco de pegar fogo, né? No caso, aquele dia que poderia ter pegado fogo, graças a Deus não aconteceu. E aqui a equipe trabalhando do CBPF. Aí é primeiro, né? Primeira fila, limpeza, né? De cabos. Limpeza dos cabos. Aqui, com a Cotec fazendo. A equipe da Cotec. O auxílio da parte da infraestrutura mecânica do CBPF, e elétrica os eletricistas do CBPF também nos dando apoio ali. Aqui foi a retirada do piso anterior, que eram aqui essa parte Tinham aqui foi 3 camadas, foi né? uma biblioteca no futuro, num passado longínquo. Esse prédio deve ser da década de 60, não sei. Era taco o primeiro? Era taco, então tinha um banheiro ali que a gente descobriu, ou seja, então isso tudo foi removido, essa história, né? A gente até procurou história disso, fotos, mas não encontramos. Não achamos a biblioteca do CBPF. E aqui, tudo isso, porque, como a Marita falou, tudo foi feito enquanto estava... Como o Alisson mesmo falou assim, gente, se tivesse que fazer um do zero, era mais fácil do que fazer isso. Tem até visitas importantes ali, você vê no primeiro, visita do Ari aqui, a visita do Márcio. Né? Márcio e Ari. O pessoal da MA fazendo Olha só como o pessoal trabalhava. Cheiro, alguns pisos, alguns tacos estavam molhados por causa de antigos sistemas de refrigeração lá dentro, tipo splits que tinham vazado. Então, na hora que abriu aquilo, o cheiro era muito ruim.
Aí foi retirado o taco, foi retirado Umidade o que ficou ao longo do compensado tempo. e depois um alumínio que tinha por cima. Isso aqui é a Juliana levantando provavelmente uma fibra ótica que dava conectividade a muita gente aqui, entendeu? Ele fazendo um contrapiso aqui, ao mesmo tempo que nós estamos segurando os cabos e está Aqui, tudo funcionando, hein? Funcionando. Mas E aqui ninguém fez queixa para nós. o novo duto já de elétrica instalado também. E aqui como está limpo por baixo já, na nova aqui. parte, né? Só elétrica embaixo. Na verdade, abaixo só terá elétrica agora. Aqui a parte que como ficou no final, que era o antes e depois. Aqui já o depois pronto aqui para receber os novos racks, a sala de telecom, aqui os pisos anteriores, que não tinha padronização nenhuma. E agora foi feito um contrapiso todo para E aqui já com os racks instalados, pronto para começar a Temos receber. 3 fileiras já dentro. Né? Se vocês Então, forem ali, olharem por fora, você vai ver essa primeira fileira que a está primeira aqui. fileira tem os equipamentos do CBPF, uns clusters de alto desempenho, e vai entrar agora o IX nos últimos 4 racks ali. Aí vai ser o moving definitivo deles. Essa foto aqui Eles vão é falar 9 mais de tarde. outubro, a foto de ontem. Enfim, aqui a parte de instalação dos no breaks, né? Você Desde pega a chegada, desde a a chegada primeira aí na chegada instituição, deles. onde a gente precisou de muito apoio aqui do pessoal de transporte e limpeza. A limpeza tem nos ajudado Depois a bastante. instalação chegando aqui no data center pela Tivemos porta que contratar, dos né? fundos. O caminhão MUC aí, O carrinho O ali, carrinho, uma empilhadeira empilhadeira, na e verdade, para botar, porque o nível é diferente para entrar na porta dos fundos do data center, né? Então eu tive que levar, cada uma UPS tem 1 tonelada, né? Então não tinha como. Eles levantaram e lá dentro ele foi botando uma chapa de ferro, né? Na verdade, né? E aos poucos trazendo para o local definitivo deles que hoje estão. eles aqui, os no breaks antigos, que era de 60 kVA, e os no breaks novos de 125 kVA. Já instalados e funcionando com os bancos de Com os novos baterias na circuitos, com os lateral. bancos de bateria que estão aqui. É importante ver que lá dentro, antes a estrutura elétrica ficava toda na esquerda do data center. Agora foi feita uma estrutura toda elétrica nova, com peças novas, com quadros novos, e não paramos. Outra coisa que nós fizemos também foi isso. Antigamente, como essa infraestrutura não era do CBPF, a parte de incêndio, tudo era um pouco de... Então, assim, a gente passou a assumir essa parte, são todos os extintores de incêndio, tudo isso agora que a gente que se ocupa de tudo isso, entendeu? Então, tem extintores de incêndio espalhados dentro do data center. Aí é um pouco da nossa parte Essa aqui é a elétrica, substituição né? do Do quadro geral. do quadro geral. Você vê que a falta de acompanhamento que leva, né? Aqui tem uma coisa que ninguém acredita, a separação de um disjuntor por meio de um papelão. Tá vendo? Agora não tem mais nada disso. Agora você vê que esse tipo de coisa, por fato de ter um acompanhamento constante, isso aqui não vai acontecer mais, entendeu? Nós tiramos os disjuntores de 250, substituímos por 2 de 400. Né? Os disjuntores de 400 e acompanhamento constante. Tem pessoas agora que vai fazer um serviço, você acompanha, não deixa de forma alguma o cara sair sem fazer uma revisão do que foi feito. O antes e depois da infraestrutura, está vendo como a mistura de cabeamento de rede com cabeamento elétrico, e agora aqui agora a primeira é só fileira. Ainda tem um pouquinho de bagunça, porque são os circuitos da segunda fileira ainda que estavam ativos. Ainda mas, temos a parte velha lá dentro. a parte velha aqui, mas você vê que isso aqui é a primeira. Isso aqui é a estrutura dos no breaks. Aqui são os no breaks, na verdade. Os no breaks já estão todos novos. Esse é o quadro de distribuição, quadro A e quadro B, que são os redundantes, né? Com eu sei aqui qual é o Paralelismo, quadro. O paralelismo. E aí é um auxiliar, né? Quadro auxiliar. Para ligar os splits e outros equipamentos que temos novos. Já estão instalados. Isso aqui foi uma manobra que foi feita também para troca. Isso daí é muito importante. Essa manobra elétrica foi uma das coisas mais importantes agora que aconteceram aí no data center. Foram feitas todas à noite, foram todos avisados que nós íamos fazer. Então, quem não tinha fonte redundante realmente foram os únicos que caíram. Mas quem tinha fonte redundante permaneceu, porque nós contratamos um circuito elétrico provisório, com QTA, e alugamos um gerador também para esse movimento. O que nós fizemos? Nós passamos a estrutura antiga para esse sistema elétrico. Fizemos o primeiro moving. A UPS A primeiro, isso tudo tinha que ser feito muito rápido, porque os nossos UPS aguentariam 15 minutos no máximo.
as baterias. Então, foram feitos todos antes de 10 minutos, porque foram cronometrados, cada mudança da UPS A para esse daí, da UPS B para esse sistema, foram feitos dentro dos 15 minutos que o banco de baterias aguentaria. Então, nós aí movemos toda a parte velha de elétrica, vamos dizer, antiga, para esse provisório. Depois, esse foi o primeiro moving elétrico. Depois, numa outra noite, nós fizemos toda a passagem da estrutura nova com as UPS novas no mesma coisa. Tinha que ser rápido. Botar exatamente no quadro geral a nova estrutura elétrica. Você vê que a gente vê que deu certo porque todo mundo está feliz no final. Né? E depois, isso foi feito de madrugada. Isso aí é às 5 horas da manhã. Né? Com a equipe contratada, né? Equipe contratada para ajudar a gente. Uma outra coisa que nós fizemos também é que na parte de acesso na frente aqui tem uma rampa agora para a entrada do equipamento e a entrada traseira e a troca da porta, que não é blindada, mas ela é melhor com relação ao ruído. É a prova de som, né? A prova de som. Né? Nós chamamos a prova de ruído. Prova de ruído com... Não era distante. É estranho, é verdade. Já vazar a refrigeração. Então, essa aqui você vê como era antes. A porta como era. Um sensor de incêndio que não funcionava. Aqui era um porteiro eletrônico e agora era por uma digital. Código, né? Era código antes. Foi essa parte de baixo aqui de entrada de equipamento também foi refeita para aguentar o peso da entrada do equipamento, que isso aqui vivia quebrando. Foi reforçada a estrutura. Foi reforçada a estrutura. Na hora de entrar, o equipamento é muito pesado. Quando entra ali, ele quebra o piso. Essa parte de monitoramento que a gente fez também, os sensores, a gente colocou os sensores, são vários sensores espalhados. Isso aqui foi desenvolvido na instituição e a gente vai expandir essa quantidade de sensores quando o data center estiver pronto. O desenho aí ainda está com a estrutura antiga. A disposição de racks ainda está no desenho mas antigo. Mas os sensores estão no mesmo local. Os sensores continuam no mesmo local. A gente vai fazer um remanejamento ali dos dutos, conforme a gente está instalando as novas fileiras, né? Então tem que remanejar os dutos de refrigeração entre corredor quente e frio. A partir do momento que um desses aqui chega na temperatura de 20 e poucos graus, se for dentro do rack, entre 29, acima de 29, e se for externo, acima de 24, ela emite um alerta que vai nos nossos celulares pelo Telegram. Então, assim, hoje, basta um desse, a gente já fica sabendo. E além que ele vai ficando amarelo, realmente tudo... Essa parte que está azul aqui fica visual, amarela, né, então você imediatamente... Fica amarelo e fica vermelho. Fica nas nossas... A gente deixa nas nossas televisões de monitoramento, que a gente sabe imediatamente. Se alguém vê amarelo, tem que avisar imediatamente. E lá dentro a gente também vê a sala das máquinas evaporadoras, né? As 3 máquinas evaporadoras de refrigeração. Uma no momento está desligada e 2 estão ligadas. Uma está com um compressor só funcionando e 2 com os 2 compressores funcionando. Isso aqui. Tem essa aqui que está ruim nesse momento. E quanto está o set point e quanto está realmente o retorno. Mas, por enquanto, a gente usa de ir lá para ver isso. E anota no aplicativo. Outra questão que nós fizemos também, a partir de março desse ano, foi colocar o nível de combustível dos geradores, porque isso aí tinha que alguém ir lá ver. Hoje a gente fez também um desenvolvimento por Arduino e ESP32 para monitorar isso na boia do gerador, entendeu? Então, a gente fica sabendo se tem que reabastecer o diesel ou não. A questão de monitoramento também, Marita? A gente tem monitoramento a coleta agora dos dados de tudo. das UPS, via tudo SNP, que fala SNMP, a gente está monitorando. E alerta imediatamente também nos celulares. Alerta de queda de energia também. Coleta de dados das UPS também, saber quanto que está a tensão. E, principalmente, uma questão mais simplificada, que é imediatamente a gente fica sabendo, aqui no caso, se faltou energia da Light, e se o gerador entrou, e a gente sabe remotamente o gerador entrou. Enfim, isso aí não seria possível sem a parceria de toda a coordenação. Na verdade, aqui tem a parte da computação, da eletrônica, da mecânica, da segurança do trabalho, mais a equipe da secretaria, a parte da equipe do data center, são todas essas pessoas que vocês estão vendo aí, que envolvem muita gente. A gente agradece muito, a gente porque agradece senão nada todo seria esse esforço. possível se não fosse a excelente equipe que a Cotec tem. A equipe da RNP, o Jorge, o Alisson, que
que tiveram com a gente ao longo dessa transição e vão estar mais, acredito, mais algum tempo aí, dedicando seus esforços para melhorar. E também aqui a equipe agradece como um todo a todos vocês por estarem presentes hoje aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu quero fazer também um agradecimento, que eu esqueci, pelo vídeo, foi feito, dar os créditos para o João Carlos e o Gabriel, da Cotec, que elaboraram o vídeo de apresentação do Data Center na entrada. E agradecer a todos. Como a gente tem sempre um desafio Que de fazer sempre, o melhor, né? A gente está sempre querendo fazer o melhor para o CBPF, o melhor para a instituição, o melhor para o país. Então, é nisso que a gente está focado, entendeu? Tem sempre que melhorar. É isso aí. Se alguém tiver uma dúvida, obrigado pela atenção de vocês. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Ela já tem algumas perguntas ali. Você quer falar? Do que a gente... Já vou falando de cara que quem vai fazer data center e nuvem, eu vou dizer que a primeira coisa que a gente tem, o data center tem que existir e nós fazemos a nossa segurança. Na nuvem, eu não sei quem é que está fazendo a segurança e ultimamente, conversando lá no fórum de centros de resposta a incidentes acadêmicos em São Paulo, feito nacional pelo CERT, Centro de Segurança do Comitê Gestor da Internet, um grande comentário que a gente fazia, que na nuvem ainda não temos a segurança que a gente queria, né? Vários... Né, Miriam? Quantas invasões ultimamente, quantas senhas exploradas, a Amazon teve o seu banco explorado, teve várias contas, então ainda existe essa dúvida. E sempre vai ter que ter um data center de ponta, né? Nas pontas tem que existir os data centers, né? E aqui no Rio é esse. Tem uma pergunta aqui, não se identificou, se a gente já tem algum valor para quem quer usar o data center, uma empresa privada ou uma... Olha só, o que a gente pode falar, o que a gente tem ainda são participantes no IX, né, aqui, que a gente já tem contrato formalizado com a FAC aqui, já temos valores sim nesse contrato, e possivelmente nós vamos aplicar os mesmos valores para colocation, né? Aqui dentro, né? Que temos já alguns colocations já, mas através de participantes do IX. E outros colocations a gente não cobra porque são parceiros, são colaboradores. Então, é para isso que nós existimos aqui, para prover à comunidade acadêmica as suas pesquisas. Mas, evidentemente, né? que tem que lembrar sempre que depende do serviço que vai ser prestado. Se for só colocar, é uma coisa. Se for prestar um serviço para terceiros. Tudo depende do serviço, tem que ser discutido. Mas, assim, é óbvio que a gente vai estar aberto para esse tipo de discussão. Tem mais pergunta aí, Valéria? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, eu só respondi uma parte. Não da norma. Da norma que você falou, se vai ser um problema, por enquanto a gente ainda não pensou nisso, quer dizer, sobre automatização. Eu acho que não vai ser, sabe? Porque a gente tem sempre uma saída. Nós somos acadêmicos, a gente quer fazer pesquisa, a gente quer aprender com o data center. E na nuvem eu não vou aprender muito, né? Eu vou só deixar lá e não fazer nada. Tem mais uma aí? Eu queria só fazer um comentário geral por conta do que foi feito aí. Esse é o Márcio Portes de Albuquerque, vice-diretor do CBPF. Obrigado, Marita. Eu acho que, pelo menos a minha percepção, e a gente, quando colocou a Rede Rio para operar como ela funcionou, a gente teve a possibilidade de conhecer vários data centers ao longo da cidade, e inclusive Nós mudanças. várias visitas. E inclusive mudanças que aconteceram por questões que foram mais graves até do que aconteceu aqui no do CBPF. O que eu percebo hoje, a gente como mora no Rio de Janeiro, a gente percebe que o Rio tem um desafio muito grande, né? O Rio é o que a gente chama de uma cidade partida. Uma cidade que, de um lado, temos, digamos assim, uma área organizada e mais planejada, e, do outro, tem uma cidade totalmente desestruturada e com inúmeros desafios. A gente costuma chamar isso de favela, né? Eu acho que, às vezes, o que eu percebo é que essa cultura está dentro da gente. E a gente tem que entender isso e ir contra isso,
E o que veio acontecendo ao longo do tempo, e eu percebo isso não só aqui no CBPF, é a teoria do puxadinho. O puxadinho ele tem uma vantagem, ele é barato. Você resolve rápido. Mas quando você não planeja, esse puxadinho, que é um pouco a favela dentro da gente, vai deixando legados. E legados, às vezes, complexos, para você depois corrigir. E aqui foi um pouco isso que veio acontecendo ao longo dos anos. Quer dizer, eu não quero ficar colocando, é responsabilidade de alguém, não. Eu quero dizer que isso é fato. É algo que a gente percebe. E o desafio nosso hoje, principalmente quando você trabalha com o setor público, é lidar com isso e resolver esses problemas. Então, eu acho que, primeiro, para tirar essa cultura da favela dentro da gente, ou do puxadinho dentro da gente, é planejamento. É o que eu acho que está sendo proposto aqui hoje. Estruturas por trás para lidar com os diversos problemas que acontecem e que vai fazer a diferença. Os recursos financeiros, eles aparecem quando tem projetos consistentes para que a coisa aconteça. Então, acho que essa é a visão hoje que a gente tem do que está acontecendo aqui. E o fato de ser para a ciência, né, por isso que ele chama science, é o motivo. Quer dizer, obviamente, tudo que a gente faz tem que ter o porquê que a gente está fazendo aquilo, e as nossas instituições todas por trás trabalham com ciência e tecnologia. Então, o objetivo é esse. E obviamente, você tem toda uma estrutura por trás que vem a reboque, né? Eu acho que esse é o legado, pelo menos uma percepção muito clara do que está acontecendo aqui. É isso que eu queria deixar um comentário. Obrigada, Márcio. Agora a gente não vai poder mais continuar com perguntas, não, porque a gente já está muito atrasado. É muito importante a pergunta que tem aí? Sim, a gente tem... É para certificação do data center. Isso é posterior. Alice. O Alice. Por exemplo, os no-break já fizemos a certificação deles, das UPS. Né? Quando a gente fala em certificação, quem perguntou certamente sabe, eu já sei o que ele está pensando. Mas um data center, se a gente for certificar com uptime ou overtier, para classificar a situação do data center, né? Isso requer um processo até grande de auditoria e verificação. Mas o data center ele tem que atender especificações em que nós hoje não... Por exemplo, a gente pode atender ele hoje no Tier 2, mas se a gente fosse classificar ele para Tier 3, tem que fazer outros investimentos. Como a gente disse aqui, ainda falta investimento em refrigeração, ainda falta fazer alguns outros tipos de ajustes. Por que não é feito? Porque tudo isso envolve um capex elevado. Então, quando vai ser feito? Quando for possível, quando tiver esse orçamento. Então, a certificação só vai ser possível quando a gente atingir todos aqueles objetivos que nós sabemos quais são. E nós já mapeamos eles em projeto. Então, hoje não tem certificação, mas tem alta disponibilidade. Nem sempre o data center tem que estar com carimbo de certificação, significa que só aquele que funciona, não. Não precisa ter, mas é importante para o funcionamento do data center é a alta disponibilidade, ver aquele histórico, né? É uma coisa só para ajudar também no que o Márcio falou. Eu acho que o que mais muda aqui é a cabeça das pessoas, e é isso que importa para a alta disponibilidade. A gente tem investimento em infraestrutura elevados aqui agora para melhorar a disponibilidade do data center, mas a mudança das pessoas e agora o processo de aprendizagem deles durante a construção do data center faz com que a operação desse data center seja de uma forma diferente. Então, principalmente pelo aprendizado durante a construção que vocês estão tendo, a organização dos procedimentos e da monitoração, isso faz com que o data center fique com alta disponibilidade. Então, eu diria que o maior responsável, acho que um benefício é essas pessoas novas que estão administrando o data center, com cabeça nova, com pensamento já não de favela. Eles já estão com pensamento de gente... Cabeça nova, embora as pessoas não sejam tão novas. Né? Digo eu. Então, eu diria que alguns objetivos estão atingidos. Tem outros, né? Temos que desenvolver ainda pessoas, tem vários conhecimentos ainda a ser desenvolvidos, mas eu diria que estão no caminho certo. Obrigada, Alisson. Agora a gente não tem mais tempo para pergunta, não, que a gente já está muito atrasado. Agora eu vou chamar... Quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Agradecer ao Marcelo também, claro, o nosso super coordenador,
chamar e apresentar também, ao mesmo tempo, para alguns de vocês, o novo coordenador técnico do POP RJ, o Luiz Eduardo Teixeira, que vai falar sobre as perspectivas do POP RJ. Bom dia. Acredito que muita gente não me conheça ainda. Eu entrei aqui nessa empreitada do POP RJ no finalzinho do ano passado, início desse ano, e foi até interessante ver tudo isso passando agora, porque a gente passa pelas coisas e elas vão ficando para trás e a gente só consegue ver o futuro, né? A gente acaba não enxergando mais o que a gente passou. E foi super gratificante ver esse trabalho todo que a gente fez até agora, tudo que a gente já passou e ainda tudo que a gente ainda vai passar. E eu vou trazer aqui para vocês hoje, apesar de ser o coordenador técnico do POP, eu queria trazer uma visão mais holística do POP RJ. Né? Conversando com algumas pessoas, eu tive uma noção grande de que, por conta do Rio de Janeiro ter todas essas iniciativas importantíssimas, como a gente tem aqui, a Rede Rio, a Rede Comep, os POPs, o POP na UERJ, o POP no FRJ, a estrutura do POP RJ ela é meio que, vamos dizer assim, ela é secreta, ela é uma nuvem. Todos os desenhos do POP RJ aparecem como uma nuvem e um traço. Então, eu acho importante trazer para o conhecimento de quem está aqui hoje o que a gente é, quem a gente foi e para onde a gente está indo. Qual é o nosso objetivo de agora em diante. Né? Basicamente, é isso que eu queria mostrar. Se vocês tiverem dúvida a qualquer momento, fiquem à vontade para perguntar. Né? E é exatamente por esse caminho que eu vou tentar trilhar. E, como muita gente já falou aqui, até o professor Ronald falou muito bem, né? Existem algumas perspectivas. Perspectiva, assim, na palavra por si, ela significa ponto de vista, uma maneira de ver alguma coisa. E eu acho que o POP RJ, em especial, tem diversas perspectivas. Então, você pode olhar o POP RJ de vários ângulos diferentes, e cada ângulo que você olhar, você vai ter uma realidade diferente. Você vai ver uma coisa diferente ali daquele POP. Então, trazendo o ponto de presença da RNP para essa realidade de pontos de vista diferentes, eu queria começar a fazer essa reflexão aí no passado. Eu não estava aqui, né? Com certeza, mas a história da internet, como o professor Ronald falou, começou com a equipe do POP RJ. Então, a gente teve agora, há pouco tempo, né, a equipe da RNP recebendo, um dos pesquisadores da RNP recebendo aí, uma premiação, uma condecoração por fazer parte da história da internet, e o POP RJ também estava aí. Né? Há algum tempo atrás, aí, em 88, né, o LNCC, que era um laboratório do CBPF, até onde eu conheço, que ficava aqui nesse prédio, iniciou, né, a primeira conexão, a BitNet, né, uma conexão de 9.600 bits, que foi estabelecida com a Universidade de Maryland. E conversando com o Alexandre, o Alexandre Grossgold, que fica ali no nosso mesmo andar, ele comentou que, nessa mesma época, em São Paulo, também estava havendo um tipo de pesquisa paralela, que também tinha o mesmo objetivo de iniciar essa conexão. E aí, isso ainda era muito embrionário, ainda era muito coisa de pesquisa, de pesquisador para pesquisador, né? E, no final de 94, o governo brasileiro iniciou, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, o processo para trazer a internet comercial para o Brasil, que, na época, ficou a cargo da RNP e da Embratel. Né? Com isso, o projeto POP RJ foi criado em 95, ainda no LNCC, com o objetivo de atender as demandas de conectividade de internet global, principalmente para as entidades acadêmicas, né, que estavam conectadas aqui no Rio de Janeiro. Isso ou seja, é o passado do POP RJ é a internet. Então, assim, desde que a internet existe no Rio de Janeiro, o POP RJ existe também. São irmãozinhos, estavam juntos, foi aonde tudo começou. E aqui é uma realidade atual que eu trouxe, que é o POP RJ tem números que também acredito que seja uma realidade um tanto quanto desconhecida, é uma outra perspectiva. A gente tem hoje no POP RJ 190 conexões, mais ou menos. E, de todas essas conexões, a gente tem um grande volume de conexões feitas a 1 giga. Eu trabalhei a minha vida inteira em empresas privadas, eu venho do mercado comercial, e conexões a 1 giga não existem. Tá? Comercialmente falando, esse é um link
milagroso. Se você tiver qualquer empresa que tenha conexões a 1 GB, isso é milagre. Não existe. Enquanto essa é uma realidade da rede acadêmica. Isso é incrível. Assim, quando a gente vive o tempo inteiro dentro da rede acadêmica, a gente acredita que é só 1 GB. Cara, não é só 1 GB, vai por mim. 1 GB é muita coisa. Para a realidade de infraestrutura que a gente tem hoje, comercial, isso não existe. Fora de qualquer padrão. A gente tem conexões a 100 mega, algumas, e algumas outras menores. Essas menores são as conexões comerciais. Esses links de 100, esses links de 60, de 20, são links comerciais. São links que não estão aonde? Aí a gente pode ver no outro gráfico. São links que não estão conectados via as redes metropolitanas. Então, hoje, a realidade acadêmica, a rede acadêmica, ela está em cima da rede metropolitana. Sem a rede metropolitana, assim, categoricamente, eu vou dizer que não existiriam redes acadêmicas. Não haveria condição financeira para você manter uma rede acadêmica. Então, eu não participei na época que as redes acadêmicas que as redes comunitárias, né, as redes COMEPs, foram criadas e instaladas nos diversos estados brasileiros, mas, assim, estou aqui aplaudindo de pé a ideia e a implantação, porque se não fosse isso, a gente não teria essa realidade hoje, e quando a gente for falar do futuro, isso vai se tornar cada vez mais importante, essa condição de trazer alta conectividade, de trazer altas taxas de transferência. Isso vai ser extremamente necessário. Hoje a gente está falando de 1 GB, mas a gente que trabalha no meio, a gente sabe que para eu sair de 1 para 10 e de 10 para 40, basta eu trocar o equipamento na ponta. Eu não vou precisar sair quebrando a cidade toda novamente, né? Então, graças às redes Comep e à manutenção das redes Comep, a gente hoje tem essa condição de conectividade tão grande. Aqui é um panorama básico sobre a rede Comep. Não vou me estender sobre esse assunto, porque mais gente vai falar sobre isso, e eu só trouxe isso aqui para dizer esse é o milagre da rede acadêmica no Rio de Janeiro. Né? É isso que vai trazer a todos nós conectividade e possibilidades de futuro. Isso é algo que habilitou, eu não sei se isso foi pensado quando ela foi criada, mas isso é algo que habilita as nossas instituições de ensino e pesquisa a fazer vários tipos de acordos e cooperações internacionais sem que seja necessário alguém trazer um HD para um lado ou para o outro. Aqui, basicamente, é para falar sobre o backbone da RNP dentro do POP-RJ. O POP-RJ ele é um guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva, a gente tem toda a rede acadêmica e, acima dele, a gente tem o backbone da RNP. Tá? Como é que está esse tipo de conectividade hoje? Hoje, a gente tem um equipamento de distribuição do POP, onde a gente agrega os links que são comerciais, que são do interior do estado, são das universidades que ficam em Campos, Macaé, em outros lugares que a gente não tem acesso à rede metropolitana. Então, é ali que vocês estão vendo que é o Brocade, que é o MLX8, e ele é a camada de distribuição do POP. Esse equipamento está conectado a 2 equipamentos de backbone, que são os 2 MX, que fica, como o Marcelo falou, fica um aqui na sala do data center e o outro na sala da Rede Rio. Isso foi algo que a gente implantou durante esses meses que a gente já vem fazendo essas modificações. E o objetivo é a gente ter uma falha localizada, né, uma diversidade espacial. Se a gente tiver uma falha localizada aqui dentro do data center, com um problema que pode ser elétrico, pode ser físico ou alguma coisa desse tipo, a gente continua tendo saída pela sala da Rede Rio. O outro desenho ali do lado do Brocade é aí sim a Rede Rio. A Rede Rio é a iniciativa estadual, que existe também, provavelmente, ao mesmo tempo que existe o POP-RJ, você tem a Rede Rio, e a Rede Rio agrega essas instituições, como o Marcelo falou, além dessas estruturas, a gente tem toda a parte da prefeitura, da parte estadual, que também é extremamente importante para o desenvolvimento do estado e do país. E ela também, por sua vez, está conectada ao Brocade MLX-E, e a gente consegue, com isso, atender também outras localidades, como, por exemplo, Petrópolis. Então, a gente tem atendimentos estaduais, que fazem parte da rede estadual,
quem atende a Rede Rio, mas que a gente consegue fazer essa redundância aqui embaixo por estar presente um do lado do outro. Tá? E também, por sua vez, está conectado aos 2 equipamentos da RNP, que são os 2 Juniper MX480. E daí em diante, o Juniper 480, a gente tem 3 links que vão para o Espírito Santo, Distrito Federal e São Paulo, e do que está lá na sala da Rede Rio, ele vai para Minas Gerais. São 4 links de 10 GB. Tá? Hoje a gente tem uma utilização média aí de cerca de 3 a 5 GB em cada um desses links, só para vocês terem uma ideia. Aí a gente vem. Quem usa o POP-RJ? Quem a gente acha que usa o POP-RJ? Aqui estão alguns exemplos, né, de uma perspectiva acadêmica. Dentro das universidades e centros de universitários e de ensino no estado do Rio de Janeiro, essas são algumas das entidades que usam o POP-RJ. E aí eu diria para você que 100% dos alunos da rede pública federal, né, e alguns da rede pública estadual, em algum momento aqui ali da Secretaria de Educação, passam pelo POP-RJ. Então, uma falha no POP-RJ, como está ali, como foi colocado naquele exemplo ali do Globo, né, da Globo que fez aquela reportagem, uma falha no POP-RJ vai causar uma falha de 100% dos alunos. 100% dos alunos vão ficar sem acesso à internet. Que talvez durante 5 minutos não seja um problema, durante 1 hora talvez seja um problema menor, mas mais tempo do que isso impacta diretamente, né, no estudo e na capacidade de cada um de aprender. E a gente tem exemplos clássicos aqui. A gente tem uma falha, por exemplo, que ocorre durante um período de matrícula da faculdade. Uma falha que ocorre durante um período de renovação de disciplina, onde você precisa ir lá e marcar suas disciplinas, hoje é tudo online. Então, olhando do ponto de vista acadêmico, o POP-RJ é o guarda-chuva que protege toda essa rede local, essa rede estadual, essa rede regional. Já aproveito para pedir perdão se eu não coloquei alguém aqui, mas é que o espaço era limitado. Aí a gente vem para o outro ponto, como o professor Ronald falou, que é pesquisa e ciência. A gente está entrando numa era, e eu fico muito feliz em estar vivo nesse momento, onde a gente está trazendo a computação para dentro da ciência de forma viva. Marcelo falou aqui sobre computadores ou computação de alta capacidade. E computação de alta capacidade, por si só, não resolve o problema, porque nem toda a informação ela está onde o computador está. Então, às vezes, o pesquisador está fazendo uma pesquisa, precisa executar um processo que vai levar 2, 3 dias, e não tem como era feito no passado, ele pegar, botar na bolsa, viajar para o instituto de pesquisa onde tem um computador, fazer o que ele precisa fazer lá, pegar os resultados, voltar para o laboratório, analisar e esse tráfego de dados, esse tempo, é uma perda muito grande de tempo é um tempo precioso, né, de pesquisa. Então, hoje a gente já tem essas instituições conectadas ao POP-RJ, em sua maioria com links grandes, links de 1 GB, que proporcionam acesso, se não hoje, mas amanhã, a computação de alto desempenho que já está sendo desenvolvida localmente. Aqui no CBPF tem o exemplo de processamento em GPU, já para processamento de alto desempenho, já para processamento com floating point, já de alto desempenho. Então, ou seja, tudo isso já existe, e com essa conectividade, trazendo essas instituições para mais próximo da gente, a gente tem como ajudar cada vez mais, né, nesses objetivos. Aqui a gente falando, como eu disse, um pouquinho de ciência, e aí entra muito o CBPF. O CBPF realmente é uma dos pontos onde a gente mais tem essa concentração de projetos que usam ou que vão usar essa nossa rede, né? Aí a gente tem, como o Marcelo já comentou aqui, tem física de altas energias, tem nanociência, nanotecnologia, projetos multidisciplinares, o uso do PADEX, e aí a gente tem uma força muito grande dentro da RNP, que é a DPD, né, de processo de pesquisa e desenvolvimento,
que já desenvolveu algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o PADEX. O PADEX é uma possibilidade de transferências de alto desempenho entre localidades que fazem ensino e pesquisa. A gente tem o exemplo disso, o LNCC. O LNCC tem um DTN do PADEX, lá em cima, para acesso ao Santos Dumont, né, que é um supercomputador. E a gente tem diversas pesquisadoras de vários locais, principalmente a gente vem, por exemplo, a gente tem uma conexão direta com a Unicamp conseguindo acessar pesquisadores da Unicamp via PADEX, via Science DMZ, conseguindo acessar em alto desempenho, em alta velocidade, os computadores que têm um poder de processamento muito grande. E isso só acontece porque a gente tem a infraestrutura de rede no meio do caminho. Essa infraestrutura de rede é o backbone da RNP, o POP RJ, localmente aqui no Rio, a Rede Rio, a Rede Comep. Então, são diversos projetos que estão aí para isso. Aqui tem alguns outros exemplos, e aí que vou só comentar sobre um, que é o CTA. Conversando com umas pessoas sobre o CTA, então, uma das necessidades, né, um dos levantamentos sobre o CTA é que você vai ter uma quantidade de trânsito de tráfego massiva. Isso significa esperado um tráfego sustentado de 10 gigabits. Então, ou seja, você manter 10 gigas sustentado comercialmente é impossível. Isso não existe, nenhuma empresa, isso seria uma fortuna. Dentro de uma perspectiva de rede acadêmica, talvez não seja, porque você tem cooperações, né? A gente está cooperando para ainda esse ano a gente conseguir fazer um backbone de 100 GB, a gente ter links de 100 GB atendendo ao POP RJ. Com um link de 100 GB, eu pegar desses 100, ou mais de um de 100, pegar 10 desses, 20, ou até pegar 100 de 400, levar isso para a ciência, dizer, olha, pode usar, vamos lá, vamos fazer essa cooperação internacional, vamos fazer um 10 GB do Chile até a Europa. Isso só acontece, só existe dentro de uma perspectiva de rede acadêmica, de rede científica, sem a finalidade lucrativa. Sem isso, não vai existir. Comercialmente, é impossível. Né? E aqui a gente tem as perspectivas do ponto de vista do futuro. O que nós enxergamos para o POP RJ no futuro? Primeira coisa, a gente enxerga que o POP RJ ele precisa ser o caminho padrão da agregação da comunidade acadêmica. Toda a comunidade acadêmica fica conectada ao POP RJ. Então, as necessidades que você tem, possivelmente o seu colega do outro lado também já teve ou vai ter. Então, o quanto mais a gente conseguir agregar as dificuldades e as necessidades num ponto único, a gente vai conseguir trazer experiência e inovação para todas essas empresas que estão conectadas. Né? A gente tem um exemplo agora, a gente está trabalhando, auxiliando a UERJ a participar do supercomputing com o RapGrid da UERJ. E isso está acontecendo hoje com a UERJ. Amanhã pode ser necessidade de uma outra instituição em outro lugar, e a gente pode usar a mesma estrutura que a gente usou, a gente pode usar a mesma solução para atender outras pessoas, para ajudar, porque isso já foi construído, isso já está pronto. Foi feito para alguém específico, mas a gente tem essa solução já que pode ser usada para outras instituições. Né? Então, esse é o nosso ponto de vista do que a gente espera. E projetos reais, que a gente vai colocar em prática agora. O primeiro deles é o upgrade do backbone. Então, a gente já tem os equipamentos instalados, a gente, em teoria, já tem a fibra que também já está totalmente encaminhada, basta a gente dar sequência no projeto, é uma questão de tempo, onde a gente vai ter o upgrade desse backbone para 100 GB. A gente vai sair de 10, um link de 10, vai ser para um link de 100. 10 vezes mais. Né? A gente tem o nas nuvens. Os nas nuvens vamos dizer assim, o que a RNP está olhando para o futuro. Está levando essa possibilidade de ganho de escala, está olhando essa possibilidade de facilidade de operação para dentro dessas nuvens comerciais, facilitando as instituições a aderirem a esse projeto. E aí a gente tem os problemas que são problemas de segurança, como a Marita comentou, e a gente tem os problemas de conectividade. E o Express Routing, como a gente está comentando aqui, faz com que o backbone da RNP esteja dentro dessas nuvens. Então, a gente vai ter uma conexão direta do backbone da RNP conectado dentro dessas nuvens públicas, onde você vai ter um acesso privativo, sem necessidade de você passar pela nuvem pública. Isso garante você, pelo menos, alguma segurança a mais do que se você estivesse saindo direto da sua nuvem pública, direto da internet da sua casa ou da internet da sua instituição para uma nuvem pública dessa.
Então, o POP também ajuda, você estando conectado no POP RJ, você fazendo parte dessa rede acadêmica, ele te ajuda a você também estar conectado diretamente a essas nuvens dentro do processo da RNP do Nas Nuvens, né? A gente tem as mudanças físicas e lógicas das camadas de código de distribuição. Grande parte disso já foi feito. A gente já atualizou, como aquele diagrama que eu mostrei, muito disso já está pronto, a gente já tem as mudanças feitas, mas a gente ainda vai fazer bem mais. O que mais a gente vai fazer? A gente vai organizar para evitar as falhas que a gente tem hoje de simplesmente ter que mexer. Hoje a gente precisa conectar um cabo, desconectorizar um cabo, passar um cabo novo, conectar uma nova pessoa, a gente acaba, às vezes, desconectando alguém que está lá funcionando. Então, essas mudanças físicas são importantes para arrumar um pouquinho da bagunça que ficou, e as mudanças lógicas visam a gente minimizar algumas situações que a gente tem hoje, como, por exemplo, a gente tem entradas e saídas pelas mesmas interfaces. Então, sem falar especificamente de alguma situação ou outra, às vezes a gente tem um cliente onde o tráfego que vai para ele passa 2 vezes na interface dele. Então, ele vem, passa pela uma interface, vai para algum lugar, é roteado, volta para o roteador e daí vai para ele. Então, ele vai e volta 2 vezes pela mesma interface simplesmente para atingir o cliente. Essa é uma realidade da topologia lógica que basta a gente reconfigurar para mudar. Então, isso é algo que a gente vai fazer, a gente já está no processo, e vai acontecer basicamente quando a gente fizer um moving dos equipamentos do POP, que estão hoje lá no final do data center, e vão vir para a terceira fileira. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai fazer essas modificações. Né? A gente tem as múltiplas redundâncias que foram implementadas, como a Marita comentou, com a sala da Rede Rio. Então, hoje, a gente não tem só redundância só do POP RJ, a gente tem redundância do POP RJ, a gente tem redundância da Rede Rio, e a gente pode, hoje, se fosse o caso, a gente pode, via POP RJ, sair pela Rede Rio e voltar para a RNP. Essa é uma realidade que não existia. Então, hoje, a gente pode usar e abusar da nossa cooperação, usar e abusar da gente estar próximo, junto e integrar, para manter essa conectividade entre as instituições e manter tudo funcionando. Né? A gente está passando também, acredito que ainda esse ano, por um processo de atualização tecnológica. Os equipamentos que hoje atendem um POP RJ, eles são equipamentos antigos. O Brocade MLX, por exemplo, ele já tem mais de 5 anos. Então, a gente vai passar por um processo de atualização tecnológica, a gente vai retirar todos os equipamentos antigos, substituindo por equipamentos novos. E nesses equipamentos novos, a gente vai trazer não só a vantagem da gente ter um MTBF menor, ou seja, uma probabilidade de falha menor, como a gente vai ter novas possibilidades de tecnologia para acionar novos projetos ou novas necessidades que a gente ainda não sabe quais são. Mas, como o professor Ronald falou aqui, isso é estar preparado para a ciência, isso é estar preparado para a pesquisa. A gente não sabe o que vai aparecer amanhã. A gente sabe que a gente vai estar preparado. O que vier, a gente vai atender. Né? A gente tem aí o retrofit e o data center, o RSDC, como o Marcelo e a Marita falaram aqui. Isso vai, com certeza, já está e vai ainda mais trazer resiliência para a nossa rede, vai trazer disponibilidade e vai trazer possibilidades. Né? Com todo esse retrofit, a gente vai ter espaço, energia, climatização e vai trazer possibilidades de futuro. Do que a gente tinha antes, a gente estava mantendo do jeito que a gente conseguia. O que a gente tem para o futuro a gente não está mais preocupado em manter o que a gente consegue, isso é parte do dia a dia. A gente tem possibilidades. E quem vai dizer o que a gente vai usar nessas possibilidades são vocês. É a comunidade acadêmica. São vocês que vão dizer, a gente precisa disso. Isso inclui o CBPF, o UERJ, o FRJ, IMPA, todos aqueles que estão conectados aqui, né, o LINE, o LNCC, são vocês que vão dizer para a gente quais são as necessidades de futuro. Como a Bia disse, a gente precisa pedir alguma coisa, a gente precisa saber o que a gente quer. E quem sabe o que a gente quer, quem sabe o que a gente precisa, são vocês, que estão lá na ponta fazendo o que vocês têm que fazer. Né? E é por isso que eu falo que o POP RJ é importante trazer essas necessidades, porque às vezes a gente já tem algo pronto em outro estado. Às vezes a gente já tem algo pronto na RNP. Às vezes a gente tem que desenvolver algo só para você. E é isso que a gente vai fazer. Né? E aí a gente tem um finalzinho que é análise preditiva e machine learning. Isso é super interessante, junto com o CBPF, em tão pouco tempo. A gente já conseguiu uma pessoa que está trabalhando junto com a gente, que está fazendo uma pesquisa em cima de machine learning, e o nosso objetivo é fazer isso se tornar realidade dentro do POP,
e que a gente consiga, através de machine learning, identificar problemas de forma preditiva. A gente quer prever uma falha. A gente quer, a partir dos logs, do syslog, prever um problema que vai vir a acontecer no futuro, que ainda não aconteceu. Ele só está dando sintomas. A gente quer enxergar esses sintomas e tratar esses sintomas antes que eles se tornem uma efetiva doença, antes que eles se tornem um problema. Né? O Luca está sentado aqui, ele que é o nosso pesquisador que está trabalhando nisso, e a gente espera ainda, dentro de um período breve, conseguir um protótipo e colocar ele para funcionar no POP-RJ. E isso só existe por conta dessa sinergia que a gente tem com o CBPF agora, e porque a gente tem esse interesse, todos, né, o CBPF e o POP-RJ, a gente tem esse interesse tão grande em inovação, em pesquisa e em ciência e tecnologia. Tá? E aí, eu coloquei aqui algumas imagens que são das coisas super interessantes, que a gente não são realidades agora. Né? A gente já tem, hoje, disponível, já tem chips de grafeno, que são menores que o chip de silício. Então, vai fazer com que a gente tenha computadores cada vez ainda mais potentes, num tamanho razoável, que caiba numa sala, antes que a gente atinja aí a lei de Moore, que a gente não consiga mais ter um computador de um tamanho normal, que eles precisem ser muito maiores do que são hoje. A gente tem as possibilidades de computação quântica. Né? A gente já tem o Google aí que afirma ter um computador quântico de 53 qubits. Então, a IBM tem um de 36 qubits já funcionando. Se vocês tiverem interesse em entrar aí na internet, lá no site da IBM, vocês mesmos podem programar um algoritmo quântico e colocar para rodar no computador da IBM. Não é simulação, é real, você consegue botar lá na fila para programar e para executar. E então isso tudo me traz a realidade de que isso que está hoje funcionando lá vai estar funcionando aqui. Então eu acredito que ainda dentro da minha estada eu ainda vou participar de processos de computação quântica, de entrelaçamento quântico e de comunicação quântica aqui no POP-RJ. E para isso funcionar, a gente precisa ter certeza de que a infraestrutura anterior, que são as nossas fibras, os nossos roteadores, tudo isso funciona muito bem. Então, é isso que eu queria dizer um pouco sobre o POP, dizer para vocês que a gente tem certeza absoluta, nós estamos trabalhando aqui, a gente tem certeza absoluta de que disponibilidade e banda em si não faltarão. A gente está trabalhando arduamente para manter essa disponibilidade sempre alta e a banda sempre disponível. Então, não tenham receio de vir até nós para alguma necessidade. Estamos aqui para isso, o objetivo do POP-RJ é esse. A gente está aqui para suportar a rede acadêmica do Rio de Janeiro, em geral. Então, eu me coloco à disposição, os meus contatos aqui estão no final. Quem precisar, também tem no site da RNP. Então, o que vocês precisarem, contem com o POP, contem comigo, com o Pedro, com a Bia, com a Marita, que somos a equipe do POP, e o que vocês precisarem, a gente vai fazer o máximo para ajudar. Obrigada, Luiz. Muito obrigada. Gente, agora nós convidamos a todos para um coffee break, por favor. Voltem em 20 minutos, meia hora, ali no foyer. Olha, antes do almoço, a gente vai fazer alguns sorteios de livros e camisetas.